Pessoal, não é só o formato da Terra que foi alterado, a gente sabe muito bem, né? Outras estruturas foram reeditadas, né? Com um princípio que eles, quando a gente fala eles, né? São as lideranças mundiais, sempre fizeram na Terra, que é reinício, reset, né? Eles já fizeram vários resets na Terra. E para eles conseguirem outras implementações, controles mais severos sobre a população, eles precisam reeditar a história, tá? Vamos falar de uma outra história que foi reeditada, pessoal, que foi a retirada, né, da importância das mulheres na sociedade, tá? Começaram principalmente denegrindo uma grande mensageira, né, Maria Madalena, que tem seu próprio apócrifo, né, digamos assim, livros não revelados de grande importância. E foi uma mulher extremamente importante, né, para o legado do mensageiro Cristo aqui na Terra. E não para por aí, pessoal. Eles ainda denigrem a figura da Maria Madalena, né? E eles invertem totalmente, né, a importância e o poderio que essa mulher, essa Amazonas matricial tinha, tá? Retiram e denigrem ela como uma prostituta, sabendo que nos evangelhos de Maria Madalena nós sabemos que ela era uma mulher extremamente rica, poderosa e de total importância para o legado do mensageiro Emanuel, do mensageiro Cristo, tá? Vamos lá, outra coisa, pessoal, que fizeram também o reset, né? Apagaram com o fim de conseguirem manipular através de novas estruturas de controle, foi a questão da reencarnação, tá? Em 1230, 1032, o imperador Justiniano, ele retira o dogma da reencarnação dizem, né, que por um pedido da mulher dele, que era uma puta, né, uma prostituta, porque todos diziam que ela teria um karma na outra vida por ela ter sido prostituta nessa, né? E aí retiram-se a frequência feminina do calendário. Antigamente eram 13 signos no calendário juliano, passamos a ter só 12, né? Um calendário totalmente manco, né? E hoje em dia é difícil falar para as pessoas isso, porque as pessoas encaram o zodíaco como uma religião, né? Elas se identificam com o signo falso que elas acham que elas são, mas tudo bem, né? Isso é a descaracterização que as lideranças estão colocando na cabeça das pessoas, né? Elas não se importam mais com a verdade, elas se importam em criar uma verdade fictícia para ela e se agarrar aquilo como uma forma de muleta, de conforto, mas elas não estão dispostas a se conectar, né, com a verdadeira essência, tá? Tiram-se a frequência das mulheres e isso desconecta também a humanidade da frequência espaço-tempo, né? Quando você mexe no tempo, você tira a capacidade do ser humano também de interagir com o espaço ou outras realidades, tá ok? Bom, nesse inteirinho, pessoal, retiram a frequência das mulheres da sociedade, o poder da nutrição, da prosperidade, da mãe, né? A frequência feminina, ela é multiplicadora, pessoal. A frequência da mulher, ela tem um potencial gigantesco de trazer riquezas, né? Qualquer homem, quando bem acompanhado de uma mulher e quando replicam a frequência do casal criador, esse casal passa a ser muito poderoso, muito próspero, tá? E também, colocando um adendo aqui, esse é também um dos propósitos que as lideranças mundiais estão, vamos pôr assim, pervertendo muito a nossa sociedade para uma sociedade sexista, sem dar a devida importância, né, para a união de um casal, tá? Eles não querem o poder supremo, o poder inigualável de casais que se juntam e replicam a frequência do casal criador, tá? É difícil para eles controlarem pessoas com tal magnitude de poder igual aos deuses ou a Deus. E assim então, pessoal, em 1582, o Papa Gregório, ele retira, né, do nosso calendário a frequência das mulheres, fazendo alteração, tá? Essa alteração, esse documento papal chamava-se Bula Mister. Ali dentro do Concílio de Nicéia foi retirado, né, do calendário o signo da serpente. Por que serpente? Porque as mulheres que vieram da constelação da serpente, conhecido também como Ophiuchus, foram as mulheres amazonas, né, que trabalharam a frequência do planeta, principalmente após o dilúvio, em que a frequência e a vibração ficou muito baixa devido ao grau negativo, né, direcionado aí pelos Anunnakis, quando eles fizeram esse genocídio, né, para que fosse limpado da terra aí os seus descendentes nefilins, gigantes também, né? E aí, pessoal, eles retiram, em 1231, o dogma da reencarnação, que era um senso comum, né? Era um conhecimento praticado, em que todos tinham inúmeras reencarnações, né? Isso traria para nós também uma percepção maior de evolução, né? E não aquela percepção fatalista, né? E
vingativa de um Deus que daria para você apenas uma chance de você ter, né, a tua evolução, o teu desenvolvimento, e jamais lhe perdoaria pelos teus erros. Isso não condiz com a verdade, pessoal. Então, em 1230, ali, o imperador Justiniano altera, né, a convicção ou dogma que todos tinham, né, da reencarnação, e passa para essa questão aí da vida eterna, tá? Bom, a conclusão que eu quero chegar, pessoal, é que como eles conseguem, como as lideranças mundiais de tempo em tempo estão implementando pacotes de crença extremamente descabidos da realidade para que eles consigam orquestrar, manipular, conduzir a população para onde eles querem, né? Nós estamos agora numa severa alteração, né, de princípios, valores, certo, errado, tudo hoje não tem mais sentido, né? É aquilo que eles dizem, e há de você contestar baseado na história, né? Você está sendo uma pessoa preconceituosa, uma pessoa semitista, uma pessoa racista, né? Então eles começam a caracterizar as pessoas questionadoras de conspiracionistas, de negacionistas, sabendo que nós só estamos vendo que existe uma desconexão, né? Um descompasso com aquilo que parece ser mais real, né? Mas virou crime, tá? Por quê? Porque eles cada vez mais conseguem transformar os nossos questionamentos em blasfêmia, né? Em crime, em terrorismo. E assim eles conseguem controlar facilmente a população desde a Babilônia até hoje, tá? Em todos que questionam uma estrutura vigente aí, populacional, colocada pelas lideranças mundiais, são hereges, agora são negacionistas, e nada tem a ver com isso, pessoal. São só pessoas que estão tentando exercer o seu papel de questionadores e não deixando aí um sistema que já demonstrou que é totalmente perverso, descomprometido com o bem-estar, com a prosperidade da população, principalmente com a intelectualidade, né? Todos já devem ter percebido hoje aí o grau de desimportância que eles têm com a humanidade, tá? Só fazendo um adendo, pessoal, sobre o formato da Terra, uma coisa muito engraçada aconteceu quando eu descobri, através de um ser, né, de um contato que nós em Dáquila, quando eu participava das atividades de Dáquila e depois passei a acompanhar apenas virtualmente pelas informações, quando um ser, né, um nomeado Idipel, ele disse para a população, para os pesquisadores, que a Terra não era redonda, a Terra era convexa nos continentes, nivelada nos oceanos e cercada por gelo. E muita gente lá dentro ficou impactado, isso em 2009, 2010, tá? E quando um ser de 19ª dimensão vem trazer uma informação para nós, ele com certeza não está de brincadeira, ele está passando algo que realmente precisa ser revisto, né? E eu na hora pensei, cara, se esses caras mexeram na estrutura, no formato da Terra, se eles mudaram o formato da Terra, eles mudaram tudo, né? Uma coisa assim tão caricata, eles transformaram um sistema que é plano, né? Convexo, né? Os continentes são convexos. A água não faz curva, a água é nivelada. O único lugar que a água faz curva é no formato esférico da NASA. Em qualquer outro lugar que você colocar dentro da Terra, a água ela não vai fazer a curva, ela não vai ficar suspensa, tá? Ela vai procurar o nivelamento, tá? E aí, na época eu tive um start, eu falei, cara, eles mentirem muita coisa, muita, porque se mentem no formato da Terra, eles conseguem mentir deslavadamente em muitas outras coisas. E ali para mim foi, sabe, uma pedra angular. Eu falei, pô, esse cara tem razão. E eu acho que faz muito sentido pelo que eu ando vendo aí, né? Na época eu estava acompanhando o falso atentado das Torres Gêmeas e comecei a perceber que o nosso sistema de fato tinha tudo, o nosso sistema tinha tudo para ser uma farsa completa, tá? Então pensa, pessoal, eles mudaram a estrutura da Terra, isso traz para nós também um sentimento de estarmos perdidos, presos dentro de uma bola, com um universo desconhecido, né? Desabitado, com galáxias, com Sol a bilhões de anos-luz, e nada procede, né? Principalmente em relação aos antigos calendários, né? Os calendários solares, que, vamos pôr assim, contemplavam uma Terra também, né? Digamos plana, né? Com um analema solar percorrendo em cima dela, ou seja, um formato de um 8 em que a Lua e o Sol percorrem, né? E são bem menores, percorrem um 8 em cima da Terra, tá? É só vocês pesquisarem analema solar, principalmente o relógio de Acás, tá? Um relógio mais preciso que contemplava esse formato e só conseguia ter os dias, os meses, os anos com exatidão por contemplar a Terra nesse formato plano, tá?